Beleza. Já estamos gravando. Então, sejam bem-vindos. Boa noite. Aula passada, né? Tivemos aula sobre imunidades tributárias, encerramos lá as imunidades tributárias. E essa semana vamos falar um pouco sobre as espécies tributárias, né? Então, vimos lá a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, entramos nas imunidades, falamos delas, e agora, né, falamos lá também, mais, né, para trás, sobre o conceito, né, de tributo, e agora vamos começar a ver espécies tributárias, tá? Hoje, com foco maior, né, que não vai alcançar ainda os impostos, que nós temos que ir um a um, né? Mas vamos pegar aqueles que são mais genéricos. Tá? Então vamos lá, gente. Né? O sistema tributário, ele tem 5 tipos de tributos, tá? E todos eles são mencionados na Constituição Federal e tem detalhamentos no Código Tributário Nacional. Vejam que às vezes, né, você vê lá falando, são 3 tipos de tributo. Né? No direito tributário nós temos 3 tributos: taxas, impostos e contribuição de melhoria. Tá? Mas, como a Constituição Federal faz previsão, né, de outros 2 tributos, e o STF entende isso, né? Então o que prevalece no Supremo Tribunal Federal é o entendimento de que há 5 espécies de tributos. Essa teoria ficou conhecida como teoria pentapartida, né? Porque deriva aí de 5 tributos diferentes. Muito bem. Então, para além das taxas, das contribuições de melhoria, dos impostos, nós temos empréstimos compulsórios, também é uma espécie tributária, e também temos as contribuições especiais. Tá? Então, essas seriam as 5. Está previsto lá, então, no artigo 145 da Constituição Federal, lá ela indica 3 tipos de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Vejam, né, que se a pessoa, né, só lê lá o artigo 145, que é, né, o início da parte tributária na Constituição Federal, ela só vai encontrar, né, esses 3 tributos. Né? Então, quando começa lá a Constituição Federal falar em direito tributário, falar em sistema tributário, ela fala que, né, União, Estados, Distrito Federal e municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, né, se a gente avança um pouco, a Constituição também fala, né, lá no artigo 148, diz assim: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Né, a gente vai ver hoje empréstimo compulsório, vai entender como é que ele funciona e também entender como que isso aqui, né, é considerado tributo. Tá, professor, mas está dentro do sistema tributário na Constituição. Não importa. Tá? Teve uma discussão, teve uma séria discussão, né, sobre se o empréstimo compulsório fazia parte ou não, né, dos tributos, das espécies tributárias. E lembrem, né, toda vez que algo é considerado tributo, todas as normas, né, que se aplicam com relação a ele são as normas do direito tributário. Então, o princípio da estrita legalidade, princípio da anterioridade e assim por diante. Tá? E aí, né, o artigo 149 da Constituição fala em contribuições. Né? São as chamadas aí, então, contribuições especiais. Tá? Diz lá: compete exclusivamente à União. A gente vai ver que tem exceções, tá? Quando a gente falar de contribuições. Instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua ação nas respectivas áreas. Aí, observado, né, nos artigos, tal, ele fala ali, nos artigos. Então, vejam, né, a famosa CID, né, a contribuição de intervenção no domínio econômico, a gente conhece, ouve falar direto, né, CID combustíveis, etc. É um tipo de tributo diferenciado. Tá? Ele é uma contribuição que não se confunde com a contribuição de melhoria, lá do artigo 145,
Não se confunde com imposto, com taxa, com, né, empréstimo compulsório, nada disso. É um tipo tributário próprio, tá? Previsto aí no artigo 149. Nós vamos falar dele também. Tá? Legal. Então, primeira modalidade que a gente vai começar vendo, tá? Os impostos aqui vão ficar, tá, por último lugar, porque nós vamos ver daí cada imposto diferente. Tá? A gente vai comentar sobre taxas, tá? Porque, vejam, né, as taxas elas são genéricas, você pode criar taxa para qualquer serviço público, a gente vai ver, né? Então, é um pouco mais genérico de ensinar, a gente dá uma olhada em uma ou outra que tem, né, que exista, tá? Mas podem ser criadas aí para várias finalidades. As contribuições de melhoria são bem específicas também. A gente vai começar falando do empréstimo compulsório, tá? Muito bem. Então, o empréstimo compulsório está previsto no artigo 148, a gente viu ali, tá? E no artigo 15 do CTN. Agora, se você pegar lá e abrir a Constituição no artigo 148 e abrir o CTN no artigo 15, pessoal, vocês vão ver que a descrição, né, é a mesma. Tá? Então, diz lá, no artigo 148 da Constituição, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Eu acho que eu coloquei no slide aqui, não coloquei? Cadê? Coloquei. Tá? Então, aqui está o artigo 15 do CTN. Tá? É a mesma redação. Tem uma diferencinha, já vou comentar. Antes de voltar lá para os nossos slides, estou fazendo a leitura aqui do artigo. Então, guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º, calamidade pública. Vejam, né, a Constituição Federal, ela misturou. Tá? Então, no inciso 1º da Constituição Federal já está misturado. Guerra externa, sua iminência, ou calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Lá na Constituição Federal, o inciso 1º envolve esses dois incisos do CTN. Por que é diferente? Porque a Constituição Federal ela foi promulgada em 88. Ela é de 1988. Já o Código Tributário Nacional ele é de 1966. Então, ele é anterior à Constituição. O texto dele é um pouco diferente. Então, a Constituição ela deu uma mudada, tá, no entendimento, o que acarretou. Uma coisa, né, interessante aqui que acarretou, está errado o espaçamento, é que esse inciso 3º aqui do CTN, tá, que diz lá, conjuntura que exija absorção temporária de poder aquisitivo, né, conjuntura, então sendo momento nacional, né, algo importante de se acontecer, de que aconteceu, é uma definição muito aberta, tanto que a Constituição Federal ela não trouxe mais essa previsão. Tá? Então, esse artigo aqui, esse inciso 3º do CTN, ele está revogado, tá? Tacitamente revogado. O que quer dizer isso? Quer dizer que não veio uma nova lei para dizer, ele está revogado, né? Ou fica revogado o inciso 3º do artigo 15 do Código Tributário Nacional. Não diz nada. Tanto que se vocês abrirem o CTN aí, comprarem um código tributário ou olharem na internet, vocês abrirem o artigo, vocês vão ver que isso aqui está lá, como se estivesse em vigor. Né? Geralmente na lei fica ele fica riscado, né, o texto. Eu nem sei fazer isso aqui no Excel. No PowerPoint, perdão. Aqui, olha lá. Ele fica assim quando a lei está revogada, né? E geralmente vem entre parênteses, assim, revogado pela lei, tá. E aqui não tá. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque isso aqui não tá mais em vigor. Por quê? Porque quando a Constituição Federal foi promulgada, ela não trouxe no seu corpo a previsão dessa modalidade de empréstimo compulsório, dessa autorização. Então, o que se entende? Pela hierarquia das normas,
já que a Constituição Federal é a nossa lei maior, é a lei mais forte, né? Ou ela não é uma lei, ela é uma Constituição, mas como ela é considerada a lei maior, ela tem prioridade, né? Hierarquicamente ela é superior. Logo, essa proposição aqui do CTN deixa de valer. Tá? Então, cuidado lá, tá? Estou avisando vocês, porque o artigo está lá, sem previsão nenhuma, né, de revogação. E quando isso acontece, a gente fala que se chama revogação tácita. Né? Por quê? Porque ela não foi expressa, não foi dita com todas as palavras. Simplesmente pela lógica, pela dinâmica do manuseio do direito, né, da ciência do direito, fica óbvio, fica claro, né, que isso aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, isso aqui não vale. Tá? Até vejam que a interpretação disso aqui é muito ampla. Tá? Muito bem. Então, esses dois aqui estão valendo. Muito bem. Despesas extraordinárias em virtude de calamidade pública ou de guerra externa. Vejam, pessoal, quando a gente fala em calamidade pública, tá, não há necessidade aqui, para poder ser instituído esse tributo, de decretação de estado de calamidade por parte do poder público. Tá? Então, o presidente da República ele não precisa vir e decretar o estado de calamidade. Desde que haja uma situação limítrofe, tá? Uma situação que consiga justificar esse empréstimo compulsório, e vejam, empréstimo compulsório, é um empréstimo obrigatório. Tá? O Estado ele vai tirar dinheiro seu, tá? Ele vai lá na sua poupança e vai pegar o seu dinheiro. Tá? É um empréstimo que você faz para o governo, de maneira obrigatória. Tá? Já aconteceu no Brasil, tá? Lá na década de 80, muita gente que tinha aí dinheiro, né, na poupança, teve sua poupança, entre aspas, confiscada, né, porque na verdade não tem essa finalidade de confisco, porque é um empréstimo, tá? E aí diz lá, né, inclusive aqui no parágrafo único do artigo 15 do CTN, que a lei ela vai fixar obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate, tá? Observando, no que for aplicável, o disposto nessa lei. Então, claro, né, as outras regras aí gerais tributárias. Então, vejam, a própria lei que for instituir esse empréstimo compulsório vai ter que dizer quando que você vai poder resgatar esse dinheiro, tá? E como que vai funcionar esse resgate, quanto vai incidir de juros, etc. Tá? Muito bem. Aqui, então, né? Situação limítrofe, uma catástrofe tem que acontecer, tá? Para que seja autorizada a instituição desse tributo. Quanto à guerra, né? Então, porque o artigo diz lá, né? Guerra externa. Pode ser iminente ou eclodida, né? Então, iminente, aquela que está prestes a acontecer, vai acontecer, tá? É iminente, tá? Ou eclodida, ou, né, já iniciou, a guerra já está em curso. Né? Então, imagine lá que o Brasil está em guerra e os cofres públicos estão começando a ficar vazios. O que eu faço? Empréstimo compulsório. Pego o dinheiro da população para conseguir continuar custeando aí a guerra. Tá? Sempre, né, decorrente de uma despesa extraordinária. São despesas que não são comuns, não acontecem o tempo todo. E, né, esgotam completamente as forças orçamentárias do Estado. Acabou com o dinheiro. Tá? Também, né, dá para se falar aqui, né, um sinônimo técnico, mas, né, o juridiquês, né, inanição do erário. Lembrar que erário, né, inclusive letra maiúscula, são os cofres públicos. Né? Então, o erário, o nome, né, erário, significa cofre público. Inanição, né, ficou desnutrido, ficou fraquinho, coitado. Né? Esgotaram lá, lutando a guerra ou
ou lidando com uma catástrofe. Tá? Vejam, catástrofe não é para interpretar como catástrofe natural, pode ser natural, mas pode ser também decorrente, né, de fins sociais, econômicos, por exemplo. Então, se uma catástrofe econômica acontece, né, no país, pode ser autorizado o empréstimo compulsório. Tá? Muito bem, então vejo que não é confisco, não é, subtração, né, do dinheiro dos contribuintes. É um empréstimo. A única ressalva aqui é que é obrigatório. Tá? Você não pode, teu dinheiro vai ser bloqueado e transferido automaticamente. Muito bem. Aí, o CTN não fala isso, né? Eu vou chegar ali. O CTN ele fala em guerra externa ou calamidade pública. Essa conjuntura já vimos que não vale mais. A Constituição não recepcionou. Mas a própria Constituição, ela prevê, né, uma outra autorização, uma outra causa que autoriza o empréstimo compulsório. Diz lá no artigo 148, inciso 2º, que, em caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b. Já vamos falar o que é o artigo 153b. Nós falamos, tá, lá na aula de princípios, mas não precisa, como não é para decorar artigo, né, vocês não vão lembrar. Tá tudo bem com isso. Então, veja, investimento público de caráter urgente, algo precisa ser, né, custeado urgentemente. Né? Aí fica, né, aquele medo da interpretação, né, pessoal? Porque investimento público de caráter urgente e relevante interesse social são definições abertas e amplas. Né? Então imaginem que, se aproximando a Copa do Mundo, faltou dinheiro público para custear a construção dos estádios. Se você precisa, né, vai entrar o ano da Copa, o Estado está sem dinheiro. Veja, né? E fala assim, olha, né, construir os estádios é urgente para receber, né, as equipes e os turistas. Tem um relevante interesse social, porque além da Copa do Mundo ser um evento internacional, de que o Brasil foi sorteado para participar, ele também, né, tem um foco muito grande em turismo, então pode alavancar a economia, né, trazer turistas para o país para ver, né, principalmente tirar aí, talvez preconceitos, etc., das pessoas, popularizar o país, então é um relevante interesse social e vai que, né, é criado um empréstimo compulsório do dia para a noite, só poupança, o seu dinheirinho lá vai para o Estado. Tá? Complicado. Né? Mas a interpretação ela é subjetiva nesse sentido. O que vai ficar pendente aí de aprovação, né, caso isso seja estipulado por lei e seja submetido ao controle no Poder Judiciário para dizer, olha, é inconstitucional esse empréstimo compulsório, vai ser a discussão do caráter urgente, tá? E do relevante interesse social. Tem que demonstrar. Mas o que é relevante interesse social? Será que isso aí tem relevante interesse social? Então, são matérias complexas, né, de chegar nessas conclusões. Muito bem. Esse investimento, né, é antecipação de receita. Então, o Estado se preparando para aquilo que vai vir, né, mas já sabendo, né, que tem uma característica de urgência e não vai conseguir custear. Tá? Então, ele já traz patrimônio público, particular lá para os cofres públicos. Agora vejam, quando a Constituição diz, observado o disposto no artigo 153b, ele quer dizer que deve ser respeitada a anterioridade, tá? Porque o artigo 153b é o que prevê lá que deve ser esperado, né, aquela anterioridade anual. Então, nos outros casos, tá, na calamidade pública e na guerra externa, como é iminente, como está, né, o problema está na mão aqui já, não faz sentido respeitar a anterioridade. Precisa do dinheiro para ontem.
Não solta a lei e no dia seguinte pega o dinheiro da galera, sem problema. Agora, né, se a fundamentação for esse investimento público, deve ser respeitada a anterioridade. Tá? Então, a 90ª e a anual. Muito bem. Então, aqui, né, alguns freios para a administração pública. Tá? Empréstimo compulsório, pessoal. É isso. Né? O Estado tirando o seu dinheiro para custear os cofres públicos nesses casos específicos. Vejam, né, que geralmente aí são casos extremos, tá? Raro de acontecer. Mas já aconteceu. Próximo tributo, tá? Contribuições de melhoria, tá? Previsto lá no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal. O que diz lá? União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então a gente chama isso, tá? Não está escrito na Constituição, isso eu coloquei aqui, de competência conjunta. Tá? Vamos falar, isso é de competência conjunta. Significa que o quê? Que qualquer ente público pode instituir o tributo. Tá? Então, a União, Estados, Distrito Federal, municípios poderão instituir os seguintes tributos. O inciso 3º diz contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Tá? Então, a contribuição de melhoria é uma espécie tributária. Muito bem. Aqui, tá? Esse tributo, ele é um tributo vinculado. Tá? Ele é uma espécie, um tipo de tributo que a gente chama de vinculado. Por que ele é um tributo vinculado? Porque ele está ligado diretamente a uma atuação do poder público. Tá? Então, para ele poder ser criado, estipulado, cobrado de alguém, algo específico tem que acontecer. Tá? E a cobrança se dá correspondente à valorização do imóvel que aquela obra pública realizada vier a valorizar. Então, pensa aí que você, né, mora num bairro que tem um terreno enorme, mas é uma mata, né? Tem é perigoso, né? Sei lá. E o Estado vem e vai fazer um parque gigante ali, né? Vai fazer um parque maravilhoso, vai instalar fontes, cachoeiras, né, artificiais e vai fazer sei lá, um parque de diversões ali dentro, né? Sei lá, hoje em dia, muitas ideias para esse tipo de espaço verde, né? Que não é aproveitado. E aí, quando o Estado faz essa obra, realiza essa obra, o seu imóvel que ficava do lado, né, da mata, passou a ficar do lado de um parque maravilhoso. Seu imóvel valorizou, né? Ele vai ter uma valorização. Quando essa valorização ocorre, nasce a possibilidade, tá? Então vejam, é possibilidade do Estado fazer essa cobrança de você. Tá? Vejam, né? Aqui tem algumas ressalvas. Não é qualquer benefício ao dono do imóvel que autoriza a cobrança. Tá? Não é porque fez alguma coisa ali que trouxe um benefício pro contribuinte, para o dono daquele imóvel. Não pode ser qualquer coisa. Não sei, instalou melhores condições lá de luz, né? A iluminação não. Eu estou querendo falar, por exemplo, do poste, né? Que antes era torto, feio, não iluminava direito, etc. Vamos realizar uma obra de revitalização disso aqui, vai lá e faz, né? Teve um benefício? Teve, mas é o suficiente para valorizar o imóvel? Né? Para poder cobrar mais? Né? Difícil. Se nesse caso não pode, tá? Cobrar, né? Não pode instituir esse tributo. Até porque, né, a gente vê aqui, tá? Pela base de cálculo, porque isso seria impossível. Tá? Então, qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? A valorização do imóvel e não a obra. Tá? A obra pública não é o fato gerador. Porque se realizar qualquer obra pública perto da sua casa,
né, que não gere valorização do imóvel, obviamente não existe a possibilidade de instituir contribuição de melhoria. Então, tem que valorizar o imóvel. Esse é o fato gerador. Valorizou o imóvel? Beleza. Então, vai ter que cobrar. O que vai cobrar? Com base no quê? No quantum de valorização do imóvel, no valor que valorizou o imóvel. Tá? Então, se o seu imóvel valia 100 mil e passou a valer 120 mil por causa da obra, você vai cobrar o tributo em cima dos 20 mil. É só da valorização, não é do valor do imóvel mais a valorização. Tá? Não é o que se torna, né, o novo valor venal, que daí confunde as bases de cálculo. Aí a gente vai ver lá. Eu vou falar isso algumas vezes aqui durante essas aulas, que eu não posso utilizar a mesma base de cálculo para cobrança de dois tributos. Então, se aqui fosse o valor do imóvel, ou o novo valor do imóvel, seria a mesma base de cálculo de um imposto, do IPTU, por exemplo, ou do ITR, se fosse um imóvel rural. E aí essa cobrança seria ilegal, inconstitucional. Tá? Então aqui a gente tem que levar em consideração o valor da valorização, não o valor do imóvel. Tá? Não esqueçam disso. Muito bem. Importante notar que a base de cálculo, então vejam, né? Como qualquer trabalho acadêmico que você vai apresentar qualquer sigla, primeiro a gente usa, né, o nome completo do negócio, depois a gente pode passar a abreviar. Então, importante notar que a base de cálculo ela é limitada ao custo da obra. Tá? Então, eu trago um exemplo prático aqui. Foi feita uma obra pública perto do seu imóvel. Aí valorizou o seu imóvel em R$1 milhão. Né? Coloquei um exemplo bem excepcional. Agora, o custo da obra pública foi de 500 mil. Espera aí que está tudo errado aqui. 500 mil. A base de cálculo será o custo total da obra. Tá? Então, a base de cálculo é essa aqui. Por quê? Digamos que seu imóvel valia 1 milhão e valorizou mais 1 milhão. Então, o valor do imóvel seria 2 milhões e a valorização 1 milhão. Mas tem uma regra. Tá? Uma regra para evitar o enriquecimento sem causa da administração pública. Isso aqui a gente vê que se aplica também, por exemplo, no Brasil, né, para critério de pagamento de indenização por danos morais. Quando você sofre um dano moral e você vai pedir a indenização, né, ou a compensação desse dano moral, o juiz ele tende a frear o quanto você ganha na indenização, por isso que não tem indenização milionária no Brasil para esses casos. Ele freia com base nisso, falando, olha, eu tenho que evitar o enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Aqui, para a administração pública, é a mesma ideia. Então, vejam, pessoal, a valorização foi de 1 milhão. O custo total da obra, 500 mil. Qual é a base de cálculo para a contribuição de melhoria? 500 mil. Tá? Não quer dizer que vai cobrar 500 mil, é a base de cálculo sobre a qual vai incidir a alíquota. Muito bem. Esses limites, tá, estão previstos no 81 do CTN, no artigo 4º do Decreto-Lei 195 de 67. Tá? Então, esses aqui eu não trouxe a transcrição, né, e nem vou fazer a leitura, mas a informação está aqui. Tá? Tem esse limite, não se pode cobrar. Não se pode utilizar como base de cálculo mais do que o custo total da obra. É importante e interessante isso, porque se vier, né, qual que é a ideia aqui? Se você sofrer aí qualquer dia, né, uma cobrança de contribuição de melhoria e perceber que o custo da obra era menor do que a valorização que o seu imóvel teve, você pode impugnar essa cobrança. Tá? E você vai achar lá a fundamentação nesses artigos aqui. Beleza. Avançando. Aqui, essa cobrança
ela é limitada ao local em que ocorreu a valorização dos imóveis, tá? Então, tem que ser naquele perímetro, não adianta, né, pegar e tentar cobrar, né, olha, a linha verde que foi construída, né, valorizou todos os imóveis da região, né, central, inclusive, porque facilitou o fluxo de trânsito para a cidade inteira. Então, vamos cobrar da cidade inteira a contribuição de melhoria. Não. Tá? Tem que se comprovar efetivamente a valorização do imóvel, tá? Para poder ensejar a cobrança desse tributo. Tá? Agora, olha só, né? Tem uma frase aqui e uma pergunta capciosa. Essa contribuição de melhoria só pode ser exigida no fim da obra. Por quê? Porque você vai conseguir só fazer uma perícia, né? Vai pegar uma imobiliária lá e fazer uma perícia, uma estimativa da valorização do imóvel, do quanto ele está valendo agora, quando a obra acaba. Se a obra ainda não acabou, não tem valorização. Sei lá, né? Se a obra está sendo feita ainda, está depreciando até, porque é poeira, barulho, né? Tudo isso. Tudo bem. Agora, pergunta. Se a obra pública não for concluída, então tinha lá N coisas para serem feitas dentro dessa obra, mas uma parte dela foi finalizada, ficou bem boa, e outra parte, né, não foi finalizada. Não conseguiram terminar a obra. Posso ainda assim cobrar o tributo? Que vejo, né? Ali eu disse que só pode ser exigida no fim da obra, quando acabou a obra. Agora eu estou dizendo que uma parte dela já acabou. Uma parte dela finalizou. Então, obviamente, com essas informações que eu dei para vocês, metade vai pensar assim, né? Mas não finalizou a obra. Então não pode. E a outra parte vai pensar, bom, da parte que foi finalizada, pode, dependendo do quê? Da valorização efetiva do imóvel. Tá? E quem pensou, né, dessa segunda forma, quem, né, raciocinou nesse sentido, acertou. Né? De maneira excepcional, a gente pode sim cobrar a contribuição de melhoria, mas desde que seja inequívoca a valorização do imóvel. Então tem que ter a valorização do imóvel. O que o Estado, quando vier cobrar de você a contribuição de melhoria, vai ter que demonstrar, né, cegamente, de uma maneira, né, incontroversa, a valorização do imóvel. Se não demonstrar de qualquer maneira, né? Se, por exemplo, só cobrou de você, não trouxe laudos, nada que apontasse a melhoria. Aí não vai ter como fazer essa cobrança, você impugna esse tributo. Tá? E vai dizer, bom, o Estado está dizendo que o imóvel valorizou, mas não tem prova nenhuma. Muito bem. Ponto importante, né? Quando falamos lá em obrigação tributária, falamos do sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo é quem cobra, sujeito passivo é quem paga o tributo. E dentro do sujeito passivo nós temos aquele cara que é o contribuinte e aquele cara que é o responsável tributário. O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador de fato. É ele que está lá na hora que o fato gerador ocorre. O responsável não. Mas mesmo assim continua responsável tributário. Na contribuição de melhoria, quem é o sujeito passivo? É o proprietário do imóvel, tá? Vamos colocar até entre parênteses aqui, é o contribuinte. Não é o responsável tributário. Tá? Veja lá, pode ser cobrado do inquilino? Acabei de falar, o inquilino, ele é proprietário do imóvel? Não, então ele não pratica o fato gerador. Não tem como cobrar dele. Só posso cobrar do contribuinte. Muito bem, então aqui já respondi. Não. E se houver contrato entre os dois? Tá? Digamos que o contrato que você fez de locação
por eventuais contribuições de melhoria realizadas pelo Estado, fica o pagamento a cabo do inquilino, né, ou do contratante, nesse caso. Então, está dizendo lá, se tiver alguma melhoria por obra pública no imóvel, pagar vai ser você, inquilino. Né? Cuidado com essas cláusulas. Você nem sabe, mas o que é contribuição de melhoria, meu Deus? Está aí, agora sabe. Vamos ler o que diz lá o artigo 123 do CTN. Cadê meu CTN? Aqui. 123. Vamos lá. É no capítulo 4 lá do CTN, tá? Diz disposições gerais sobre o sujeito passivo. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, não tem nenhuma disposição em contrário, as convenções particulares, ou seja, convenção particular é o acordo, é o contrato, tá? São aqueles acordos entre particulares. Então, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pegando nesse nosso exemplo, se houve uma obra pública que melhorou um imóvel, né, que aumentou o valor de mercado daquele imóvel, a administração pública vai cobrar do proprietário do imóvel o tributo. Quando chegar essa cobrança, o contribuinte lá, o proprietário do imóvel, ele vai pensar assim, poxa, eu fiz um contrato com aquele outro cara lá. Eu combinei com ele, então eu vou repassar isso para Receita. Né? Vou falar para a administração pública. Ou administração pública, você está me cobrando tributo, mas olha aqui, eu tenho um contrato contra esse fulano aí, que é o inquilino, ele está morando lá. Ele ficou responsável por pagar, cobra dele. A administração pública vai dizer o quê? Nananina, não. Eu não tenho nada a ver com as convenções particulares de vocês. Tá? O artigo 1, 2, 3 do CTN diz lá que essas convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública, ou seja, não é argumento, não vale. Tá? Muito bem. Agora, isso é para o direito público, tá? Lá para a Receita Federal. A Receita vai sair cobrando o proprietário do imóvel e dane-se. Agora, na esfera civil, aí sim o proprietário pode ingressar com uma ação de regresso, né? Ele vai cobrar lá do inquilino, o inquilino talvez se negue, sabendo até, né, que já foi pago o tributo. Pode ser que ele se negue a pagar. Aí sim esse proprietário pode ingressar com uma ação e cobrar dele esse valor em caráter regressivo, porque esse contrato tem validade no direito civil. Só não vale contra a fazenda pública. Então, cuidado quando estiverem assinando contratos, pensando assim, mas nesse caso aí a obrigação não é minha, então se eu assinar aqui não dá nada. Né? Porque quem vai cobrar é a administração pública, vai cobrar direto dele. E comigo ele não vai poder colocar a administração pública no meio, né? Não vai poder fazer a Receita me cobrar. Cuidado, tá? Porque você pode aí enfrentar depois a ação civil, com direito de regresso. Tá? Muito bem. Estava aqui o artigo. Desculpe, pessoal, eu li aqui no CTN, mas eu tinha colocado. Então, rapidamente, para vocês acompanharem pelo slide, né? Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, então os contratos, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, então veja, estou falando do sujeito passivo, de quem tem que pagar o tributo. Então, todos os acordos feitos entre particulares sobre o pagamento de tributo não podem ser opostas à fazenda pública. A fazenda pública não está nem aí, ela vai cobrar de quem? Do contribuinte, de quem praticou o fato gerador. Tá? Para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, ou seja, que eu tento falar, né? Falar, olha, não sou mais responsável, eu contratei lá, fiz um contrato com o outro, ele disse que vai pagar por mim. Não adianta, tá?
Porque você está tentando mudar a definição legal do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É você, proprietário. Tá? Nesse caso. Muito bem. Então estava aí o artigo. Ok. Comprador do bem imóvel. Né? Então vou lá e compro um bem imóvel. Esse cara, né, que compra o bem imóvel, ele é responsável pelo pagamento do tributo, a não ser que haja prova da quitação anteriormente. O que é isso? Então, houve uma contribuição de melhoria e está lá para pagar o tributo. E aí você vai lá e compra esse imóvel, só que o antigo dono, o antigo proprietário, ainda não pagou esse tributo. Quem é o devedor desse tributo? É você, sucessor tributário. Você que comprou o imóvel. Tá? É você quem vai pagar. Por quê? Oi, quer falar alguma coisa? Acho que abriu um microfone de alguém que está fazendo um chiado ou alguém que chegou. Peraí, deixa eu ver se eu... parou. Beleza. Então, você, novo proprietário, comprador aí do bem imóvel, é quem vai responder por essa dívida. Mas e se eu fiz um contrato? Fiz um contrato com outro dizendo lá, olha, né, eu estou entrando nesse imóvel, mas quem vai pagar essa contribuição de melhoria? Opa, adiantei muito aqui. Quem vai pagar essa contribuição de melhoria vai ser o vendedor, não vou ser eu. Né? E aí o que acontece? Nada também. A fazenda pública, a Receita não vai estar nem aí para você, vai cobrar de você, comprador. Opa, essa contribuição de melhoria é uma taxa única? Sim, veja que é um fato gerador instantâneo. O que acontece? Né? Terminou a obra, teu imóvel valorizou. A administração pública vai falar para você, olha, teu imóvel valia 100 mil, agora vale 150. Esses 50 que valorizou, vou cobrar um tributo, vou cobrar taxa de contribuição. Taxa não, contribuição de melhoria. É que você falou em taxa ali, né? E taxa confunde com outro tipo de tributo, tá? Que são as taxas. Mas a contribuição de melhoria ela é cobrada uma vez só. A não ser que haja uma nova obra pública que valorize seu imóvel de novo, daí cobra de novo. Mas vejam, quando eu falei lá que ela é um tributo vinculado, ela é vinculado a essa obra pública, vinculada a essa ação da administração pública. Então, valorizou 50 mil, cobra lá, sei lá, 1%, 2%, 5%, não sei qual vai ser a alíquota que vai ser estipulada, e é feita a cobrança em cima dessa valorização do imóvel. Tá? Você não fica pagando lá 400 vezes, a não ser que o que pode acontecer? Né? Poxa, a alíquota ficou meio alta, mas a administração pública parcela, talvez. Né? Fala, então você pode pagar a contribuição de melhoria em 3 vezes. Tá? É um só. Se quiser pagar à vista, você paga, mas talvez seja parcelável. Né? Muito bem. Beleza, Luna? Então, lembrar, né? Esses contratos que são feitos aí para afastar a responsabilidade, eles só têm validade lá no cível. Depois você vai ter que ingressar com ação para cobrar a pessoa, porque a Receita Federal não está nem aí para o seu contrato. Tá? Ela vai cobrar de quem era o sujeito passivo na hora do fato gerador. Pergunta aqui: asfaltamento e recapamento do asfalto. Dá para fazer contribuição, seja contribuição de melhoria? Não sei se vocês já viram a resposta ali, mas vou perguntar. Então, asfaltaram a sua rua. Digamos que você morava lá numa rua em que o asfalto não tinha asfalto, talvez era paralelepípedo ou era, batida. E vem lá a prefeitura e faz uma rua para você. Bota asfalto na sua rua. E aí? E aí valorizou seu imóvel. Pode cobrar contribuição de melhoria? O que vocês acham?
Sim, não, talvez, quem sabe. Vamos ver quem está mais do lado do contribuinte, quem está mais do lado do Estado aí, né? Se falar que cobra o tributo, vocês estão aí defendendo, né, as finanças públicas. Difícil, né, fazer vocês participarem, mas eu vou tentando. Uma hora sai alguma coisa. Opa, aí, ó, a Regiane já está dizendo. É uma contribuição. Isso quer dizer que vai poder ser cobrado. Porque valorizou o imóvel. Acho que sim. Beleza, muito bem. Então, qual é o pensamento? Não tinha asfalto. A administração pública foi lá, construiu, valorizou seu imóvel, certo? Se valorizou o imóvel, você pode ser cobrado a contribuição de melhoria. Tá? Agora, o recapamento. O asfalto está lá todo deteriorado, tudo cheio, né, esburacado. Não dá nem para chamar de buraco mais, é cratera que tem. Aí vem lá a administração pública e dá uma recalchutada lá no asfalto, né? Faz aquelas belezuras que eles vão fazendo nas vias, né? Vão enchendo de tapa-buraco lá, fica a via parecendo que você está passando numa cadeira de massagem de péssima qualidade, né? E aí? O que acha? Também acha que pode cobrar contribuição de melhoria? Sim. Regiane está do lado da administração pública, ó, vai se candidatar aí a vereadora, não sei. Vai instituir novos tributos para a gente. Tá? Respostas. Né? Asfaltamento. Sim, né? Sim, valoriza o imóvel. Agora, o recapamento, não. Por quê? Isso aqui são entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Tá? O recapamento é tido como manutenção básica de algo já existente. O que valoriza o imóvel é a existência do asfalto. Quando você faz o recapamento do asfalto, você nada mais está realizando uma de algo que já existe. Então, não gera valorização do imóvel. Talvez em termos de mercado, né? E falar, poxa, aquela rua era tudo esburacada há muito, muito tempo e agora resolveram consertar. E por isso o preço dos imóveis lá era mais baixo, mas agora subiu um pouco porque melhorou o asfalto. Tem uma discussão mercadológica aí, mas pro Supremo Tribunal Federal não gera, não enseja aí a incidência da contribuição de melhoria, tá? Então, olha só, interessante. Muito bem. Contribuições de melhoria, pessoal. Então, o que não esquecer de contribuição de melhoria para, né, avaliação? É um tributo vinculado a uma atuação do Estado, só pode cobrar quando ele faz alguma coisa específica, né? Fez uma obra, valorizou o imóvel de alguém. Para cobrar, a obra tem que ter sido finalizada ou parte dela tem que ter sido finalizada, mas o que tem que demonstrar sempre é a valorização do imóvel. Tem que ter valorização. A base de cálculo é a valorização do imóvel, o quanto valorizou. Não esquecer que, né, a base de cálculo ela não pode ser superior ao custo da obra. Então, se a base de cálculo é o quanto valorizou o imóvel valorizou em 50 mil e a obra custou 10 mil. A base de cálculo não vai ser a valorização do imóvel, vai ser o custo da obra, tá? Porque ele é o teto que pode ser utilizado como base de cálculo para esse fim. Tá? Então, não esqueçam disso. Muito bem. Sujeito passivo, tá? Aí vai depender,
né, Luana? Vai depender do município, do estado, quando for realizado a instituição. Vai ser estipulada por lei, tá? Se eu acho algum exemplo aqui. Tá? Porque não tem nenhuma fixada em lei, não é como, por exemplo, o ICMS, né? Que é fixado em lei, no imposto é de 18% o valor que incide, né? O imposto de renda, que vai dos 7,5% aos 27,5%. Tá? Então, pode ser que seja estipulado 10%, pode ser que seja estipulado 15%, né? Vai depender. O que geralmente acontece, né? Vejam, é seguido como norte o princípio da capacidade contributiva. Lembra que o Estado, quando ele vai tributar alguém, cobrar algum tributo, ele tem que perceber os sinais de riqueza do cidadão. Então, se ele realizou uma obra pública gigantesca, né, que valorizou seu imóvel muito, né, você teve um ganho, entre aspas, de 200 mil reais, por exemplo, ele vai se pautar nisso para estipular a alíquota. Né? Então ele fala, putz, se é muito alto o valor, 200 mil reais, né? Se ele colocar 10%, do nada, para o contribuinte vai ter que pagar lá 20 mil de tributo. Às vezes é demais. Tá? E isso, inclusive, pode ser discutido judicialmente quando isso acontece, porque são situações aleatórias. Né? Porque o valor da valorização do imóvel ela é aleatória. Então a ideia é sempre pensar nisso, né? Tem vai ter inúmeras maneiras aí de você pensar, né? Qual seria a alíquota adequada. Dentro da doutrina a gente tem um monte de exemplos de fórmulas que eles criam e tal. Esse valor da porcentagem tem alguma coisa a ver com o mesmo valor do caçado ou não tem nada a ver? Isso, então vejam, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, já que está com essa dúvida, vamos abrir aqui o slide da regra matriz, daí você me diz se é isso que você está me perguntando. Tá, vou compartilhar o outro slide aqui. Lembra que a gente viu os elementos estruturantes da lei tributária, que eram esses aqui? Então, tem que ter um fato gerador, uma hipótese de incidência. Vejam lá, no caso da contribuição de melhoria, é a valorização do imóvel. Né? Então, valorizou o imóvel decorrente de obra pública? Sim, ocorreu fato gerador. Quem é o sujeito passivo? Tem que estar definido na lei tributária também. Vai dizer lá, né? Quando for estipulado esse tributo, essa contribuição de melhoria desta obra, quem é o sujeito passivo? A Rejane, que é proprietária do imóvel que teve a valorização, que foi valorizado. Então, Rejane e seu imóvel foi valorizado. Logo, né, incidiu o fato gerador. Logo, você, como proprietário, é a sujeito passivo, tá, de quem vai pagar o tributo. A base de cálculo. Obrigado. A base de cálculo vai ser o valor da valorização do imóvel. Então, seu imóvel valia 150 mil, de repente passou a valer 180 mil. Teve 30 mil de diferença, valorizou 30 mil reais. A base de cálculo, os 30 mil reais. Lembrando que você tem que ver qual o valor da obra. Tá? Se a obra foi mais de 30 mil reais, beleza, é a valorização do imóvel, 30 mil. Se a obra for menos do que o valor da valorização do imóvel, né, se for menos do que 30 mil, a base de cálculo será o valor da obra. Tá? E sobre isso incide a alíquota. A alíquota é o percentual que se cobrará em cima da base de cálculo. Nesse sentido da sua pergunta, sim, daí seria mais ou menos a mesma coisa que é os 18% de ICMS do estado do Paraná, por exemplo, com relação, né, à base de cálculo, que seria a circulação de mercadorias. Ou, por exemplo, no IPTU, a base de cálculo, né, é o valor venal do imóvel. Tá? Então, você vai pegar esse valor e vai aplicar uma alíquota.
Então, vamos pegar um exemplo que eu estou fresco na cabeça aqui. Quando você vende um bem imóvel em Curitiba, tá? Você incide num imposto, chama Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, o famoso ITBI. Quando você vende o imóvel, você vai declarar um valor naquele imóvel. Tá? Geralmente o que o pessoal faz? Declara o valor venal, mas o valor venal nem sempre está atualizado. Mas não vamos entrar nessa discussão agora, vamos dizer que o valor do imóvel lá está R$100 mil. Essa é a base de cálculo. Em Curitiba, o ITBI é de 2,7% sobre esse valor, sobre os 100 mil, valor do imóvel. Tá? Então você vai ter que pagar de tributo isso. Na contribuição de melhoria, o percentual ele não é fixo, ele não é fixado já. Tá? Por quê? Porque a gente tem que ver que às vezes a valorização é muito alta. Se você fixar um percentual muito alto, você fere a capacidade contributiva. Tá? Os impostos é mais fácil de verificar. Por quê? Porque todos eles já têm as bases de cálculo fixadas, as alíquotas, perdão, fixadas, essas porcentagens. Nas contribuições, por exemplo, né, contribuição de melhoria, por exemplo, não tem, porque decorre de cada obra pública. Então, fez a obra pública, enseja a contribuição de melhoria, pode ser cobrada. Né? Vai pegar a valorização do imóvel e vai cobrar um percentual. Tá? Então, se você colocasse, por exemplo, é sempre 1%, tá? Às vezes, de alguns imóveis seria irrelevante a contribuição. E para outros, né, que tem mais capacidade contributiva, esse 1% não vai fazer nem diferença, não vai ser para o que presta o tributo, né? Não vai servir para aquilo que ele se prestava. Tá? É isso que você perguntou sobre a alíquota? As alíquotas, elas funcionam assim. Nos impostos, né, já são fixadas. Nas contribuições de melhoria, por exemplo, não tem fixo, né? Não está fixo ainda, não está fixado. Estou esperando dizer para mim se está tudo certo. Luana, isso é informado para o contribuinte pelo lançamento tributário. Tá? Então, lembra lá das modalidades de lançamento? Quando você ofere renda, você vai declarar sua renda, pagar o tributo e esperar o Estado falar se está certo ou não falar nada. Você faz lá a declaração do seu tributo. Quando você tem IPTU, por exemplo, Imposto Predial Territorial Urbano, se você é proprietário de um imóvel, o lançamento é feito de ofício, ou seja, o Estado te manda uma cartinha lá, te dizendo, olha, você é dono do imóvel, pague aí o IPTU. Tá? O valor do seu imóvel é 150 mil e a alíquota é X, é 5%, 1%, 2%. Na contribuição de melhoria, também é vinculado ao Estado. Né? Então, o Estado vai te enviar por meio de lançamento, ele faz uma notificação, nessa notificação tem que conter todos aqueles requisitos lá da lei do PAF, tá? Eu coloquei no slides de aula, ali tem, né, o artigo 9, 10 e 11, que diz lá que tem que ter o seu nome completo, né, a qualificação, tem que dizer, tem que juntar laudos, perícias, tudo que for essencial para a cobrança do tributo. No caso da contribuição de melhoria, por exemplo, o Estado vai ter que te dizer, olha, teu imóvel se valorizou em 20 mil reais de acordo com, e vai ter que citar aí, a imobiliária X, Y, Z, quem que fez, ou por uma avaliação por um perito da prefeitura, né? Nesse sentido, tá? Beleza. Fechou? Entendido? Muito bem.
Ok, vamos voltar então para o slide do tributos em espécie, aqui. Tudo bem, então, contribuição de melhoria. Veja, nós estamos falando dos tipos de tributos diferentes. Nós, pessoal, estamos mais expostos no dia a dia aos impostos, né? Eu vou falar sobre eles, mas eu estou falando primeiro desses que são assim mais incomuns, vamos dizer, né? Nem todo mundo aí vai acabar pagando, por exemplo, contribuição de melhoria, porque depende de uma obra pública valorizar o seu imóvel e, né, o ente aí do Estado cobrar de você esse tributo. Tá? Então não é tão comum. O empréstimo compulsório, que a gente já falou, também não é tão comum. Né? O Estado está tão sem dinheiro numa calamidade pública, numa guerra, ou precisando fazer um investimento público de caráter urgente, que ele vai e pega seu dinheiro da sua conta. Né? São situações mais complicadas. O empréstimo compulsório é o mais raro ali, né? A contribuição de melhoria ela já acontece com mais frequência, não é tão difícil. Tá? E agora vamos falar um pouco das taxas, tá? Que vai ser o último da aula de hoje. Tá? Então, taxas, pessoal, tá? São outro tipo de tributo. Tá? Então, não vão mais confundir. Né? Eu não sei se isso já ficou claro para vocês ou não, mas vocês não vão mais confundir imposto com tributo. Porque o imposto ele é um tipo de tributo. A taxa ela é um tipo de tributo. A contribuição de melhoria é um tipo de tributo. O empréstimo compulsório é um tipo de tributo. Tá? Agora, né, nem todo tributo é imposto. Tá? Tem vários tipos de tributos. Nós estamos vendo agora, um por um, as modalidades deles. Então, taxas, pessoal. A taxa está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 145, inciso 2, e no artigo 77 e seguintes do CTN. O que é taxa para a Constituição? Então, para a Constituição Federal. Ela diz lá que a União, Estados, municípios, Distrito Federal, etc., podem instituir, podem criar, né, tem competência para criar taxas em razão do exercício do poder de polícia, olha aqui, poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial, eu já vi bastante gente discutindo sobre isso aqui, né, de serviços públicos específicos e divisíveis, olha o tanto de requisito, né, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, vamos, né, fazer como a gente sempre faz, vamos destrinchando aqui esse artigo em pequenas partes. Né? Então, veja. Primeiro ponto, né? Em razão do exercício do poder de polícia. O que é poder de polícia? Tá? A gente teve aula lá de direito público e a gente falou que no direito administrativo, né, o Estado, enquanto ele age, ele age dentro do poder de polícia. Ele tem poder de polícia, aquele poder de fiscalizar, aquele poder de aplicar sanções, né, penalidades, multas. E daí eu trouxe aqui uma definição de poder de polícia. Tá? Então, vamos ler rapidamente aqui qual é o conceito. Tá? Então, poder de polícia, ele se destina a assegurar o bem-estar geral. Olha como é amplo. Né? Por parte do Estado, tá? Impedindo através de ordens, direito público, né? São normas impositivas. Né? Lembram lá que as normas elas são imperativas, são ordens. Tá? Obviamente aqui não ia ser diferente. Impedindo através de ordens, proibições e apreensões o exercício antissocial dos direitos individuais. Então, olha um exemplo de poder de polícia, né? Quando realiza uma apreensão, então você vê lá, você fica revoltado quando o Estado, né, por sua fiscalização, ele apreende mercadoria dos vendedores ambulantes, vendedores de rua, né, que não tem autorização do Estado, é o Estado no seu poder de polícia. Agora, aquelas pessoas são policiais, aqueles membros do Estado? Não. Então não confundam, tá? Não é o policial só que tem poder de polícia, é o Estado que tem o poder de realizar, né,
essas proibições, dar essas ordens, realizar apreensões, tá? Do exercício antissocial de direito individual. Isso é considerado, né, pode ser considerado aí, exercício antissocial de um direito individual os camelôs, né, a venda de rua sem autorização. Tá? Aí, né, uma questão de política pública, discussão, se você acha que é certo, errado, se sim ou não, outros 500, porque no momento é errado. Tá? Se você não está contente com isso, pessoal, né, a dica que eu sempre dou é, vamos lá brigar, né, com os vereadores, com os deputados, é o único jeito na democracia, brigar com o pessoal que é responsável pela legislação, né, por criar a lei. Muito bem. Então, também proíbe, dá ordens, apreende, né, com relação a, ou impedindo a prática de atividades prejudiciais à coletividade. Então, veja, né, tudo para manter a ordem pública. Expressando-se no conjunto de órgãos e serviços públicos. Então, quem que faz isso? Órgãos e serviços públicos incumbidos de fiscalizar, controlar, deter atividades individuais que se revelem contrárias à higiene, saúde, moralidade, sossego, conforto público e até mesmo ética urbana. Então, quando fecha lá a vigilância sanitária, vai e fecha um restaurante porque ele está agindo sem higiene, né? O restaurante é porco. Vai lá a vigilância sanitária e interdita o espaço. Por quê? Está exercendo o poder de polícia, tá? Detendo essa atividade individual que é contrária à higiene, em prol do bem público, em prol do bem-estar geral. Tá? Isso é poder de polícia. Então tá, então voltamos. Então, quando ocorre, né, o exercício do poder de polícia, veja, a Constituição diz que pode ser estipulado e cobrada uma taxa. Tá? Então, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público. Tá? Então, a outra possibilidade de se estipular taxas é para serviços públicos, serviços que são prestados para nós, contribuintes. Tá? Só que o que diz lá? Específicos e divisíveis. Muito bem, vamos continuar destrinchando. Muito bem. Então, veja. Assim como a contribuição de melhoria, a taxa também é um tributo vinculado a uma ação estatal específica. O Estado tem que fazer alguma coisa. Tá? Diz lá que é contraprestacional. O que isso quer dizer? Que o Estado fez um serviço para você, ele realizou um serviço e você vai pagar por esse serviço. Isso é uma taxa. Tá? Já falei do efetivo poder de polícia, mas também pode ser de um serviço público prestado de forma específica e divisível. Tá? Então, vejam, ele é vinculado, já falei, tá? Ele é de competência comum. Quem pode criar taxa? A União pode cobrar taxa, os estados, os municípios, o Distrito Federal podem cobrar taxas por seus serviços públicos. Tá? Aqui, nessa competência, quem institui o tributo vai ser quem presta o serviço público. Então, por exemplo, quando você vai emitir o seu passaporte, quem é responsável pela emissão do passaporte? A Polícia Federal. Se é federal, é a União que é responsável. Logo, essa taxa para emissão de passaporte não pode ser criada por um município. Tá? Porque quem tem que criar isso, quem tem que estipular essa taxa é a União, porque ela é responsável por emitir passaporte. Agora, uma taxa de concurso público, por exemplo. Né? Quando você vai realizar lá um concurso público, você tem que pagar uma taxa de inscrição. Né? É um tributo, gente. Tá? É o pagamento de um tributo. Segue as regras do direito tributário. Quem que vai cobrar? Quem é responsável pelo certame, quem é responsável pelo concurso. Então, é um concurso público da União para a Polícia Federal, sei lá, ou um concurso do Estado do Paraná, para trabalhar lá no prédio do governo mesmo, sei lá. Tá? Ou para o Tribunal de Justiça do Paraná, você vai fazer concurso público lá para técnico judiciário. Tá? Quem vai cobrar a taxa? O Estado do Paraná. Concurso público para enfermeiro aí da Prefeitura de Curitiba. Quem cobra a taxa? O município. Então, ele é vinculado a essa prestação do serviço público. Tá? Característica ainda.
tá? Desse serviço público que a administração pública te presta. Ele tem que ser específico para um usuário ou para determinados usuários. Só que para a gente poder estipular taxa, para poder cobrar taxa, tem que ser possível identificar quem usa do serviço. Tá? Se for de caráter geral, se eu não tenho como dizer quais são especificamente, exatamente quais são as pessoas que usam, ou é todo mundo que usa, né? Aí, né, eu não posso estipular taxa, porque esses custos, esse dinheiro vem dos impostos. Os impostos, a gente vai ver que é um tributo não vinculado. O Estado não precisa estar fazendo nada para ele cobrar de você. Ele cobra do imposto de renda. Ele pega aquele dinheiro e ele faz o que ele bem entender, aplica onde ele quiser. Tá? Vejam, lá no empréstimo compulsório, por exemplo, aquele que o Estado pega teu dinheiro, tira da sua conta, é uma cobrança vinculada. O próprio dinheiro tem que ser utilizado para guerra, por exemplo, se for o caso de guerra. Tem que ser utilizado para calamidade pública, caso seja calamidade pública. Aqui, o imposto, que eu estou dando exemplo para fugir aqui, ele não tem que ser utilizado em nada. Então, por exemplo, quando você fala, né, em segurança pública, né, em termos gerais, aí, segurança pública, né, oferecida aí à polícia federal, polícia civil, polícia militar, etc. Você paga imposto e utiliza do serviço. Tá? Agora, você consegue determinar quem está utilizando a polícia? Não, 24 horas por dia está todo mundo, em tese, coberto. Né? Não estou dizendo que é efetivo, nem que é ideal. Tá? Estou dizendo que, em tese, 24 horas está todo mundo coberto pela polícia. Tá? A gente vai ver um caso ali, né, de taxa de iluminação pública, que houve uma discussão bem grande há um tempo. Tá? Então, a ideia, para se poder cobrar taxa, é que o serviço ele seja específico. Então, veja, no concurso público, de quem você cobra a taxa? De quem vai fazer o concurso público. Tá? E eu consigo determinar quem faz o concurso público e quem não faz o concurso público. Tá? Esse é um exemplo de serviço específico e divisível. Tá? Então, veja, ele também tem que ser divisível, eu acabei de falar. Tá? Eu tenho que conseguir mensurar qual é o grau de utilização de cada usuário. Mas calma que aqui tem uma vírgula. Vamos com calma. Tá? Em tese, a taxa só se cobra de quem utiliza o serviço. Então, eu dei o exemplo do concurso público. Você vai realizar o concurso, você vai pagar a taxa. Se você não vai fazer o concurso público, você precisa pagar a taxa de inscrição do concurso público? Não, né? Muito bem. Agora, essa utilização do serviço público, ela pode se dar de duas maneiras. Tá? Ela pode ser efetiva ou ela pode ser potencial. Veja, de onde que você está tirando isso, professor? Deixa eu voltar aqui lá no artigo. O que diz? Posso criar taxa em razão do exercício do poder de polícia, vimos, pela utilização. Então, a gente está falando utilização do serviço público. Efetiva ou potencial. Serviço público específico e divisível. Tá? Então, específico por quê? Porque eu consigo delimitar quem é a pessoa que utiliza daquele serviço público. E divisível porque eu consigo medir, consigo mensurar quanto cada um usou daquele serviço público. Tá? Então, voltando aqui para o efetivo ou potencial. Então, o concurso público é um exemplo de taxa de caráter efetivo, porque só paga quem vai fazer o concurso. Tá? Agora, existem também as taxas, né, que são cobradas pelo potencial, ou seja, só pelo fato do serviço estar à sua disposição, mesmo que você não use, você paga essa taxa. Tá? Quem determina isso? A lei. A lei vai dizer se o serviço é obrigatório ou não.
tá? Se esse serviço potencial, se esse serviço que a administração pública te deixa à disposição, quer você use ou não, a lei vai dizer, tem que pagar, não tem que pagar, tá? Então, exemplo, taxa de fornecimento de gás, por exemplo, né? Pode ser cobrada uma taxa pela mera infraestrutura disponibilizada pela administração pública, do encanamento, a manutenção, etc., se cobra, às vezes, uma taxa mínima. Tá? Essa taxa mínima, ela é obrigatória. Tá? Agora, no fornecimento de gás, se entende que não é obrigatório. Quem entende? A lei. Tá? A lei vem e fala, não, no fornecimento de gás, se você não usar nada, você não paga. Tá? Isso é fixo? Né? É sempre assim em todo que é lugar? Não. Tá? Pode haver exceções. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Que é o fornecimento de gás. É um serviço específico e divisível. Tá? Específico por quê? Porque vai ser aplicado para algumas pessoas que vão receber lá, que passa na frente da sua casa o encanamento do gás, e você consegue dizer quanto a pessoa usou, quanto a pessoa não usou. Então, ele é específico e divisível. Eu posso medir o quanto e eu consigo dizer quem usa. Tá? Agora, esse aqui só vai ser cobrado quando usar o gás. Se não usar, não é cobrado. Pode mudar isso? Pode. Tá? Pode ser que a lei venha e fale, não, agora simplesmente pelo fato de ter ali a estrutura pronta para você usar, você vai pagar uma taxa, que seja uma taxa mínima, mas você vai pagar. Isso pode acontecer. Tá? Exemplo, em Curitiba, né? Nós temos uma taxa de coleta de lixo. É um serviço específico e divisível, eu consigo determinar quem usa. Quem usa geralmente a taxa, a coleta de lixo? Quem detém imóvel. Quem tem imóvel, quem vive por aqui, produz lixo, paga taxa de coleta de lixo. Como que ela vem cobrada aqui? Ela vem lá no IPTU, vem junto com o IPTU. Tá? Só que ela é cobrada, mesmo que você use ou não use. Digamos que seu imóvel está lá, você tem uma, sei lá, qualquer imóvel parado, um imóvel que está, né, inclusive já pagando multa por descumprimento da função social, né, um terreno baldio. Você paga a taxa de lixo. Você não produz o lixo, não tem nada lá, eu não coloco nada para fora, não interessa. Tá? Só pelo fato de existir o serviço público que possibilita você de utilizá-lo, você paga essa taxa. Tá? Então, vejam, né, tem essas duas possibilidades da taxa. Uma que só é cobrada quando há a utilização efetiva do serviço público e outra que é cobrada pela mera disponibilidade do serviço público para você, pouco importando se você faz uso ou não. Tá? Quem diz isso? Quem define qual é qual? A lei. Vai ter que analisar aí a lei de cada taxa que é estipulada. Muito bem. Acho que eu apaguei um slide sem querer. Deixa eu ver se está para cá. Tinha uma discussão aqui, né? Sobre... Eu apaguei mesmo o slide. Sobre a taxa de iluminação pública. Tá? E aí foi estipulada essa taxa de iluminação pública, estava vindo, por exemplo, em Curitiba, acho que ela era cobrada no IPTU mesmo. E aí foi uma discussão lá pro Supremo Tribunal Federal, para falar, ei, taxa de iluminação pública não pode ser cobrada. Tá? Por quê? Porque a iluminação pública, ela não é específica e ela não é divisível. Se não é específica nem divisível, não se encaixa no conceito de taxa. Se não se encaixa no conceito de taxa, né? Lembra lá da natureza jurídica, pessoal? Você olhou para o troço, né? Ele não tinha chifre, não tinha pelo, não mugia, não era vaca. É isso. Olhou, chama taxa de iluminação pública. Mas não é um serviço específico e divisível, então não é taxa. Porque a taxa ela tem que ser um serviço específico e divisível. Agora, me diga, né? Você consegue especificar quem usa a iluminação pública? Professor, todo mundo usa. Pronto, já é um argumento em prol do custeio por meio de imposto e não por meio de taxa. Né? É geral. E divisível?
Poxa, você consegue me dizer e medir para mim quanto de iluminação pública você usa enquanto você está na rua, andando, etc? Não dá. E aí, pararam de cobrar taxa. Qual foi a solução? Claro que tem uma solução. O Estado não vai ficar sem cobrar tributo. Né? Ele vai achar um jeito. Qual foi a saída? A COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, tá? Também conhecido como CIP, que fala Contribuição de Iluminação Pública. Tá? É um tipo de contribuição especial. Lembra que eu falei? Um dos tipos de tributo é a contribuição especial. A gente vai falar dela na próxima aula. Tá? Essa solução, a COSIP, está previsto na Constituição Federal, no artigo 149A, foi inserido lá em 2002, quando o Supremo falou assim, olha, a taxa de iluminação pública não pode ser cobrada. Nossa, foi uma correria lá no Congresso e às pressas eles aprovaram essa emenda à Constituição, tá? Que inseriu esse artigo. Né? Já tinha o 149, eles falaram, enfia o 149A lá. O que diz o artigo 149A? Cadê? Aqui. Os municípios do Distrito Federal, então vejam, os municípios e o Distrito Federal, tá? Então não pode a União nem o Estado, competência do município e do Distrito Federal. Poder instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 151 e 153. Então, são várias vedações aí para criação dos tributos que tem lá no artigo 150. Lembra? O 150 é aquele que fala, é vedada a União, Estado, então é proibido a todos os entes da administração pública fazer o quê? Né? Criar tributos sem que a lei estabeleça. Então, aqui é o 151, é o princípio da legalidade. É óbvio, vai criar um tributo, vai criar uma contribuição para cobrar o custeio da iluminação pública, tem que ser por meio de lei, é direito tributário. Né? Não pode, princípio da legalidade restrita. Tá? Daí diz lá no parágrafo único assim, é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o CAPT na fatura de consumo da energia elétrica. Então, a nossa fatura de energia elétrica tem previsto lá a COSIP. Tá? Muito bem. Então, ela foi a saída encontrada. Muito bem. Pessoal, taxa a gente volta a falar na sexta-feira. Tá? A gente vai entrar nas contribuições, depois os impostos e vamos seguindo. Tá? Já está dando o horário aqui, estou vendo que tem os alunos já estão saindo, né? Então, muito obrigado pela aula, boa semana para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível, só vou parar a gravação já, tá?